Olá, vamos para mais um vídeo. Neste momento eu quero estudar mais alguns textos das Escrituras Sagradas para nós, cada dia tomando mais conhecimento da Palavra de Deus. E hoje eu quero falar o dia da preparação. E dentro de alguns textos nós vamos procurar a saber de cada um dos discípulos, dos apóstolos do Senhor, que falaram a respeito deste dia, que é o dia da preparação. E eu quero continuar pedindo a você que não se inscreveu, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho, nos ajude a levar, através destes vídeos, levar esses conhecimentos a outros, talvez desconheça, e através da tua palavra, dos vídeos que tenho procurado a gravar, possa chegar o conhecimento a outros. E, como já disse, hoje eu quero falar do dia da preparação. Eu quero tomar por base o livro de Marcos, capítulo 15, e verso 42 e 43. E quero ler para você depois escutar e chegar até ele para conferir. Que diz assim, Marcos 15, 42 e 43 diz assim: E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos, e pediu o corpo de Jesus. Então, veja que Marco está descrevendo que o dia da preparação, disse que José de Arimateia, ele se dirigiu a Pilatos e fez um pedido, porque José de Arimateia, sendo um senador, e era honrado aquele homem, diz que ele foi ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Ele diz que este era o dia da preparação. Mas que preparação era esta? Vamos buscar entender por cada um dos apóstolos que escreveram a este respeito, a respeito de cada momento do dia que o Senhor foi morto. Jesus foi morto, levado à cruz, e é o que nós queremos entender, que dia era este da preparação. E Marcos faz esse registro, que neste dia, que é o dia da preparação, ele foi para Pilatos e pediu o corpo. E diz que Pilatos liberou. Vamos ver o que João também escreve, porque João também registrou estes acontecimentos. E ele diz o seguinte no João 19, e verso 40 e 41, eu quero ler, que ele traz o mesmo relato que Marcos trouxe. 19, verso 40 e 41, ele diz o seguinte: Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto
um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Veja que João faz este registro, que quando José de Arimateia, se nós voltar um pouco, nós vamos ver que José de Arimateia recebe a ordem de Pilatos para receber o corpo, e ele decidiu o que vai fazer. Então, mas diz aqui no livro de João que também Nicodemos, um que foi ter com ele à noite, diz que estava aqueles dois senadores. Diz que José de Arimateia comprou os lençóis para fazer a preparação para ele poder ser sepultado. E Nicodemos comprou as especiarias, que era o perfumamento que ele deveria ser preparado para a sepultura. Então, aqui nós estamos vendo e começamos a ver que este dia que estes apóstolos estavam falando era o dia da preparação do corpo para ser sepultado. João disse que eles fizeram, como era de costume, ser feito pelos judeus, antes do sepultamento. Então, estamos vendo que os dois senadores se encarregaram de fazer a preparação do corpo para levar ao túmulo. Então, ele está falando, neste momento, ele está falando da preparação para a sepultura. Isto é o que esses apóstolos estão registrando. Se você lembra do momento em que Lázaro foi para a sepultura, ele não foi antes de fazer embalsamento, fazer esta preparação do corpo para ir à sepultura. E este é um período dentro dos dias da comemoração da Páscoa. Agora, nós estamos vendo que esta preparação era do corpo, porque tinha duas preparações, que eram os preparativos para a Páscoa, que aos 14 dias do mês de Abibe era a santa convocação. Nenhuma obra se fazia, não se realizava nenhuma obra a não ser aquilo que era para ser para seus alimentos. Então, isso era o que se fazia durante a Páscoa. E teria uma sequência até o 7º dia depois do primeiro dia, que era o dia 14. Eles continuavam com o pão ázimo. Então, tinha esta preparação da Páscoa. E agora temos vendo também que o apóstolo está registrando a preparação do corpo, não da Páscoa. Esta é a razão que nós muitas vezes temos que observar os detalhes das informações e que momento ele está informando. Seria da Páscoa a preparação ou seria do corpo? Aqui estamos reconhecendo que a preparação era do corpo. Diz que chegou à tarde, que era o dia da preparação. Eles, José de Arimateia e Nicodemos, diz que ele ali se encarregaram, receberam o corpo e foram fazer
os preparativos para ir à sepultura, levar o corpo para a sepultura. E diz que ali tinha um horto, e neste horto tinha uma sepultura que ninguém tinha sido posto ainda, e eles colocaram o Senhor. Diz que ali é que ele estava. Quando nós vamos para o livro de Mateus 27 e 62 e 63, nós vamos também entender e saber que momento Mateus está escrevendo o dia que ele está se referindo. Mateus 27, 62 e 63 diz assim: E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramos-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Agora, o que Mateus está registrando? Vimos que Marcos e João registraram o momento da preparação para a sepultura. Agora Mateus está escrevendo outro relato de um outro acontecimento. Ele disse que, e no dia seguinte, que é o dia depois da preparação. Então, ele já tinha preparado o corpo, já tinha sepultado o corpo, ele já estava na sepultura. Fazia um dia que já tinha se passado. Diz que o sacerdote e os fariseus se reuniram na casa de Pilatos e levaram ao conhecimento dele que eles disseram: aquele encanador, enquanto vivia. Então, se era enquanto vivia, eles estavam na casa de Pilatos no dia depois da sua sepultura. E diz que disseram a ele: nós nos lembramos que ele avisou, ele disse que depois de 3 dias ele vai ressuscitar. Então, para nós termos certeza que ele não ressuscitou, manda guardar o túmulo até o 3º dia, para que os seus discípulos não venham e roubem o corpo, e depois venha dizer que ele ressuscitou. E o último estado será pior do que o primeiro. Então, agora, Mateus está falando que eles foram depois da preparação, depois do seu sepultamento. E diz que avisaram a Pilatos o que ele tinha dito. E diz que Pilatos entregou a guarda, determinou que eles assumissem a responsabilidade de guardar até o 3º dia. E diz que eles colocaram os guardas e com certeza se revezaram. Cada dia tinha uma equipe ali direto para que ninguém chegasse àquele lugar e roubasse o corpo. Mas diz que os guardas não conseguiram manter guardado o corpo sempre, porque de repente ele saiu sem que ninguém percebesse.
porque ali a sua palavra não podia ficar sem se cumprir. E ele tinha dito: podia passar os céus e a terra, mas as suas palavras não passaria. Não tinha segurança que pudesse guarnecer e permanecer ali e que impedisse que ele viesse cumprir a sua palavra. Isto para nossa alegria, para nossa fé se firmar cada vez mais, que as suas promessas que ele tem prometido para os seus eleitos, ela vai se cumprir. Cada uma delas. Esta é a nossa esperança e é o nosso descanso na sua palavra. Que Deus os ajude. E eu quero dizer a você, os vídeos anteriores eu já falei algumas coisas e eu quero chegar com os próximos vídeos, contando o primeiro, o segundo e o terceiro dia da ressurreição. E se você estiver inscrito no canal, os vídeos chegarão a você e você ficará sabendo que dia o Senhor ressuscitou. E com isso eu continuo pedindo a você e dizendo: não se esqueça, se inscreva, ajude o canal e assim o canal estará crescendo e nós ficaremos cada vez mais atentos à volta do Senhor, porque não faltará nada para nós aquilo que Ele prometeu. Todos receberão. E você quer estar incluído entre esses todos, cumpra o seu dever para com o Senhor e dele você receberá a sua coroa. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.